Olá, alunos! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o baricentro de um triângulo e como determinar as coordenadas desse baricentro. Eu trouxe para isso um exercício. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, 2, menos 3, B, menos 2 e 4 e C, 3 e 5. Para essa construção, eu vou utilizar o software GeoGebra, que é um software matemático gratuito e de fácil utilização. E eu começo então representando no plano cartesiano esses três pontos. Então eu vou clicar no segundo ícone na barra de ferramentas e escolher a primeira opção, ponto. Vamos representar o ponto A. Ele tem coordenadas 2 para x e menos 3 para y. Então eu localizo 2 no eixo x, menos 3 no eixo y, verifico onde é o cruzamento, clico e automaticamente o GeoGebra representa o ponto A. Ponto B tem coordenadas menos 2 para x e 4 para y. Localizo então menos 2 no eixo x, 4 no eixo y, verifico onde há o cruzamento, clico e automaticamente é representado o ponto B. E o ponto C ele tem coordenadas 3 para x e 5 para y. Localizo o 3 no eixo x, 5 no eixo y, verifico onde é o cruzamento, clico e tenho automaticamente representado o ponto C. Feito isso, eu vou no quinto ícone, escolho a primeira opção, polígono, para representarmos o triângulo ABC. Então, clico nos três pontos, preciso voltar e clicar no primeiro para que feche o polígono. Então esse é o nosso triângulo ABC. Agora, para que você entenda o que é o baricentro de um triângulo, eu vou seguir algumas etapas. A primeira dessas etapas consiste em representarmos os pontos médios de cada um dos três lados. Então eu vou clicar no segundo ícone e escolher a opção ponto médio ou centro. Se eu quero o ponto médio do lado AB, clico no ponto A, clico no ponto B e aí eu tenho automaticamente representado o ponto médio. Agora o lado AC. Clico no ponto A, no ponto C, tenho o ponto médio do lado AC e por fim clico no ponto B e no ponto C e tenho representado o ponto médio do lado BC. Depois disso, o que eu faço? Eu preciso representar as medianas desse triângulo. E o que são medianas de um triângulo? A mediana de um triângulo é um segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Para isso eu vou clicar no terceiro ícone e escolher a opção segmento. E vamos às construções. Clico no vértice A e no ponto médio ao lado oposto a esse vértice. Clico no vértice B e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. E por fim, clico no vértice C e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Percebam que essas três medianas, elas se cruzam em um único ponto, que nós chamamos de ponto de intersecção das medianas ou o baricentro desse triângulo. Então vamos fixar esse baricentro. Vou clicar novamente no segundo ícone e escolher agora a opção interseção de dois objetos. Vou clicar em duas medianas. Percebam que será construído automaticamente o ponto G. Esse ponto G é o ponto de intersecção dessas medianas ou o baricentro desse triângulo. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse ponto para que você visualize melhor. Mudar a cor para vermelho. Esse ponto vermelho é o baricentro do nosso triângulo. Então, novamente, o que é o baricentro de um triângulo? O baricentro é o ponto de encontro, ou o ponto de cruzamento, de intersecção das medianas do triângulo. E o que são medianos? O que é uma mediana? Mediana é um segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. E agora, como que eu determino as coordenadas desse baricentro? Eu preciso de um valor para x e um valor para y desse baricentro. Como que eu faço? É mais simples. Para determinarmos as coordenadas desse baricentro, basta fazermos a média aritmética entre os três valores de x, o x do A, o x do B e o x do C, e a média aritmética dos três valores para y, y de A, y de B e y de C.
E aí lembrando que a média aritmética é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Então vamos a esse cálculo. Então eu vou escrever x de g para indicarmos a coordenada x desse baricentro é igual a média aritmética entre os três valores para x que nós temos. X do A, que é 2, mais x do B, que é menos 2, mais o x do C, que é 3. Tudo isso dividido por 3. Já vou resolver aqui. Então, 2 mais menos 2 é 0, mais 3, 3. Então, fica 3 sobre 3, que é igual a 1. E agora vamos à determinação da coordenada de y desse baricentro. Então, y de g é igual a média aritmética entre os três valores de y que nós temos. Menos 3, que é do A, mais 4, que é do B, mais 5, que é do ponto C. Dividido por 3, porque é a média aritmética. A soma, menos 3 mais 4 dá 1 positivo, mais 5, 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, essa é a coordenada para y. E assim, então, nós temos as duas coordenadas para o baricentro. 1 para x e 2 para o y. O GeoGebra, ele automaticamente vai representando de um modo algébrico, no lado esquerdo da janela de visualização, tudo que se refere aos objetos já construídos. Então percebam que eu tenho do lado esquerdo, com a bolinha vermelha, já a representação algébrica do ponto G, esse ponto de intersecção das medianas ou do baricentro. E percebam que ele já indica aqui as coordenadas 1 e 2. Mas é importante que você entenda tanto o que é o baricentro, como que nós determinamos o baricentro de um triângulo, assim como que nós determinamos as coordenadas desse ponto.